Minha família sempre foi avessa à capoeira, a capoeirista, e devido a isso eu precisei me casar para começar a treinar capoeira. Foi meu marido que me levou para treinar com o mestre Bezerra em Belém do Pará. Inclusive, por falar nele, eu acredito até que eu seja a única mestra, né, mulher, que tenha treinado com o mestre Bezerra. Foi também o meu marido que me levou para as rodas do mestre Zé Pedro, no Rio de Janeiro. Mas ainda foi meu marido que, pressionado pelo sistema, teve que me colocar na parede e pedir que eu escolhesse, optasse entre a capoeira ou a família. Porque era muito constrangedor para ele ver sua esposa envolvida com malandros e vadios da capoeira, como era falado e até hoje em alguns lugares. Não o culpo, mas culpo o sistema social que está cheio de jogos programados para manter a mente algemada numa sala escura, sistema esse que julga como desordeiro e infrator as pessoas revolucionárias. Com essa minha opção, com essa minha escolha pela capoeira, eu fui obrigada a deixar para trás meus filhos de 1 ano, 4 anos e 7 anos. Ainda me lembro, no dia da audiência, brigando pela guarda das crianças, ele falava para a juíza: ela é capoeirista, doutora? Ela é capoeirista, excelência? Ela é capoeirista? E a juíza falava: mas você vai abandonar essa capoeira, não vai? Mas você vai abandonar essa capoeira. Acredite se quiser, isso aconteceu. E claro, por ser capoeirista, eu perdi a guarda dos meus filhos na justiça. Daí procurei um grupo para começar a treinar. Procurei um grupo de capoeira Angola, que teoricamente é uma capoeira que tem a filosofia mais respeitosa. Me matriculei no IPCN e no primeiro dia de aula, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, aparentemente, o salão estava vazio. Eu chamei e o mestre lá dentro: opa, chega aí, pode chegar. Daí eu adentrei o espaço e quando eu fui lá na sala que ele estava me chamando, ele estava nu, exibindo o instrumento dele. Claro que eu não tive nem a primeira aula. Eu abandonei no mesmo instante e deixei para lá. Quando eu me formei a mestre, eu procurei uma escola para dar aula de capoeira. E logo de cara a diretora foi falando: capoeira? Capoeira na escola? Ô, querida, lugar de capoeira é na rua e não na escola. Esta rejeição desta diretora me estimulou a estudar mais. Eu abandonei a minha faculdade de engenharia civil no 3º ano e me matriculei na educação física. Me formei e voltei para essa escola como professora de educação física. Mas eu nunca dei aula de educação física nessa escola. Eu sempre dei aula de capoeira, porque nós medimos e classificamos o esporte não pela classe social, ou credo, ou raça de quem pratica, mas nós medimos e classificamos os esportes pelas valências físicas. E a capoeira, talvez a única, ela está entre os 3 principais esportes que desenvolve todas as valências físicas. Foi assim. Daí então eu consegui um espaço aberto numa praça comunitária e comecei a dar aula de capoeira. E em 1983 eu já tinha 100 alunos. O movimento era tão grande na praça que ficavam algumas viaturas
no local, achando que ia haver alguma confusão, algum problema mais sério, né? E essa fama dessa minha aula cresceu na cidade, de forma que começaram a aparecer alguns grupos e me convidaram para conhecer a academia deles, aquela coisa toda. E eu fui, a primeira vez que eu cheguei lá, abaixei o pé do berimbau para jogar com um mestre de 1,90 m mais ou menos. E ele, quando eu fiz o meu AU, ele me deu uma chapa lateral no diafragma, que eu voei a 4 metros. Ele não admitia que eu, como mulher, podia estar dando aula para 100 alunos. E numa outra academia que eu conheci nessa época, eles usavam aquele sistema de graduação, cordel, e na Bahia não tinha isso. Eu não tinha visto ainda essa coisa de cordel, fui ver aqui no Rio de Janeiro. E eu perguntei para esse mestre, né, o que significa isso? Aí ele falava, ô Pretinha, o negócio é o seguinte, se você ficar me ajudando, dando uma força para mim, porque eu faço turno, trabalho de 4 à meia-noite, não dá para dar aula, se você vier dar uma força aqui para os meus alunos, eu dou um cordel desse para você, quando eu fizer evento. Aí eu falei, eu ingênua, falei, poxa, que legal, eu ajudo sim. Aí eu passei a ir nesse grupo, eles usavam a roupa toda preta. Eu passei a 2, 3 vezes por semana ir neste grupo, ensinei puxada de rede, que eles nunca tinham ouvido falar, ensinei o maculelê, que eles nunca tinham ouvido falar, o samba de roda e coco, e mostrei que era mais importante estarem de roupa branca do que aquela roupa toda preta. Eles mudaram de roupa. E finalmente chegou o dia do evento e ele me deu um cordel de batizado, tá? Um cordel verde. E eu, tão ingênua e inocente, fiquei tão feliz com aquele cordel. Eu não sabia que ele estava me humilhando, me rebaixando a minha categoria de mestra. E anos depois, talvez uns 30 anos depois, esse mestre foi treinar num grupo aí no Rio de Janeiro e o mestre desse grupo deixou ele de corda crua por vários anos, mais de 5 anos de corda crua. Acabou morrendo. Eu consegui uns espaços, academia fechada, tipo Sindicato dos Metalúrgicos, clube comercial, umas coisas assim, para ter a minha academia. Eu tinha uma sala onde eu dava aula, então ficou melhor a academia fechada, porque eu podia colocar os berimbaus na parede, os instrumentos, cartazes, fotos, não é? Só que nessa época eu fazia já a minha segunda faculdade e alguns grupos rivais aproveitavam quando eu não estava na academia, que eu deixava um aluno mais graduado tomando conta do treino, e esses grupos rivais iam lá e quebravam toda a academia. Quebrava os meus instrumentos, quebrava os vidros do local, do espaço, pichava, e com isso eu perdia o espaço. E foi assim. Aconteceu várias vezes, vários espaços, e eu sempre perdendo os espaços. Bom, um outro caso. Uma vez em Angra dos Reis, a prefeitura estava contratando alguém, a Secretaria de Esporte estava contratando alguém para dar aula nas comunidades. Eu fui, me apresentei o currículo e fui contratada para dar aula em 15 comunidades. 100 alunos em cada comunidade, ou seja, 1.500 alunos que eu peguei de uma tacada só em Angra dos Reis. Daí o mestre mais antigo na cidade foi lá questionar com a secretária de esporte o porquê ela me contratou e não a ele, que era mais antigo na cidade do que eu. E ela explicou, porque ela é profissional de educação física.
O que ele fez? Ele quebrou toda a Secretaria de Esporte, literalmente, quebrou tudo. Virou a estante, virou a mesa em cima dela, sabe? E daí eu passei a ser perseguida nas comunidades que eu dava aula. Aí, numa dessas 15 comunidades, ele mandava os alunos dele ir fazer a arruaça. Aí, teve uma vez que eu sentada com as crianças numa escola, uma das comunidades era uma escola, e umas 15 crianças até 10 anos, e mais ou menos uma meia dúzia até 14 anos. E chegou lá um mestre de moto e começou a andar de moto no meio da nossa roda, querendo atropelar as crianças. Eu consegui depois colocar o mestre para fora, mas acabou com o meu treino e eu perdi o espaço na escola. Numa outra escola, eu dando aula à noite, muita criança, aí chegou lá uma gangue, literalmente uma gangue. Um mestre com os seus alunos de 1,80 m, 1,90 m, tudo forte, malhadão, bombadão. E quando eu vi ele chegando, eu comecei a tocar no berimbau, cavalaria. Eu já tinha ensinado para os alunos sobre cada toque. E eles já sabiam que o dia que eu tocasse cavalaria é porque alguma coisa estava cheirando mal e que era para eles debandarem. Nisso eu comecei a tocar cavalaria, os alunos perceberam, alguns levantaram: tia, eu vou ali em casa pegar um negócio, tia, eu tô cansado, já vou para casa, tia, eu vou no banheiro, tia, eu vou buscar água. E começaram a debandar. Este mestre, uma tampinha de mestre, que numa cotovelada jogava ele longe. Só que cada guarda-roupa enorme do lado dele chegaram perto de mim para me ameaçar de morte. E quebraram a escola. E a escola estava com um vigilante. E o vigilante ficou estático, com medo dessa gangue, eram do morro lá de Angra, porque ele falou: eu não pude reagir porque eu tenho filhos. Depois eles iam perseguir minha família. Então o vigilante foi testemunha de tudo que fizeram na escola, não é? E acabou que eu perdi também esse espaço na escola. E o pessoal ficou em cima de mim, me xingando de todos os nomes que poderiam xingar, e eu fui a francesinha saindo da escola, e eles foram do meu lado. Que a capoeira é nossa, que você é capoeira de merda, que você é capoeira de balé. E eu fui saindo da escola, andando, e eles do meu lado, aquela gangue, 2 guarda-roupa me provocando, loucos para que eu desse o primeiro golpe, para eles me partir em pedaços. E eu me segurando, fui andando, caminhando até a minha casa, que era a cerca de 1 quilômetro, e eles foram aprontando comigo, tentando de tudo, mas não me encostaram a mão. Quando eu cheguei no meu condomínio, né, onde eu tenho a casa, entrei e eles ficaram me xingando do lado de fora, e eu fiquei muito amedrontada. Eu passei por depressão, fiquei muito tempo, fui para uma fazenda, fiquei 6 meses numa fazenda com medo de voltar em Angra. Tamanha foi as ameaças que eles me fizeram. Saiu até no jornal na ocasião. Mais tarde, um desses mestres foi morto com um tirambaço na nuca, e o outro matou lá um pessoal e foi preso, tá? E eu cheguei até aí visitar esse mestre na cadeia e perguntei para ele: ô mestre, quem que é o capoeira de merda, mestre? Poxa vida, eu que estou aqui fora livre, podendo correr na praia, nadar, respirar o ar livre. Quem é o bambambam? Bam, bam? Você que está aí, servindo de mulherzinha aí para esse pessoal? Bom, mais tarde eu perdoei o mestre, ele tomou jeito,
passou a ser meu amigo, eu passei até a dar aula na academia dele quando ele não podia ir, caso encerrado. Mas não foi fácil, eu perdi o meu espaço também. Quando eu me formei em Salvador, com o mestre Canjiquinha, a nata da capoeira estava presente. Dentre eles tinha um mestre muito cheio de si, que me olhava com a cara feia. Muitos anos depois, este mestre foi num congresso de capoeira lá em Niterói, onde nós tínhamos a sede na Suderge, e vários mestres do Brasil todos estavam juntos, visitaram a nossa sede. Lá nós tínhamos um vasto material para venda, porque não tinha ainda essa facilidade da internet, de você comprar as coisas pela internet. Então nós tínhamos de tudo lá. Revistas, vídeos, fitas cassete, instrumentos. E esse mestre, ele furtou algumas coisas do nosso balcão de vidro. Era muito movimento, muita gente passando ali, e colocou na mochila. E depois eu vi pelas câmeras de gravação que nós tínhamos, vimos essa filmagem. Até hoje deve estar em alguma fita de vídeo, mas as fitas hoje em dia, tudo mofada, não tem mais como rever. Mas aí eu cheguei perto desse mestre e falei com ele: ô mestre, o que você pegou custa isso, isso e isso, X, Y, Z. E ele não teve outra alternativa senão tirar da mochila e me devolver as coisas todas que ele tinha colocado na mochila. Bom, daí acabou o congresso, eu fui embora e teve uma sessão à noite que eu não estava presente e ele sentou malha em mim. Sentou malha, tá? E ainda criticou os capoeiristas do Rio, falou: vocês são um bando de maricas, onde já se viu capoeira no Rio de Janeiro, a melhor capoeira do Brasil, ser dirigido por uma mulher, onde já se viu permitir que uma mulher dirija a Federação de Capoeira. Mas isso tudo ele falou porque ele estava muito indignado, porque eu fiz ele devolver as coisas. Até hoje ele não deve gostar de mim, não. Até hoje deve me difamar aí pelas costas. Tem muito capoeirista, tem muito mestre, tem muito homem que me difamam muito, mas pelas minhas costas. Na minha frente vira tudo mariquinha. Já aconteceu várias experiências quanto a isso que eu estou falando. Teve uma vez que estava havendo uma reunião no Instituto Benjamin Constant, e tinham 50 mestres nessa reunião, só homem. E eu cheguei de mansinho e de surpresa, ninguém me esperava. Estavam sentando a ripa na chulipa. Cigana é isso, cigana é aquilo outro, cigana é isso, vão boicotar, vão boicotar, vão boicotar. Ninguém vai no campeonato, ninguém vai no curso de arbitragem. Planejando uma reunião para planejar me passar a rasteira. Quando eu cheguei na porta, todo mundo calou a boca. Ficou todo mundo quietinho. Ô cigana, a cigana precisa falar com você. Sabe, eu virei para ele e falei: olha, gente, vocês sabem quem é o mestre mais macho do estado do Rio de Janeiro? Sou eu. Porque eu não uso máscara. O que eu tenho que falar, eu falo na frente, eu falo na cara. Então, até os dias de hoje, tem muito mestre aí que fala por mim, fala de mim por trás, nem me conhece, nunca me viu, nunca conversou, não sabe do meu trabalho, não sabe do que eu passei na vida para estar até hoje na capoeira, o que eu abri mão, e falam de mim, entendeu? E que mais que eu poderia citar aqui? Tem mestre, já morreu também, que falou horrores da minha moral. Falou horrores, tá? Isso, aquilo, no Facebook. Ele inventou uma história covarde, uma história mentirosa, que em vez de eu entrar com um processo, entrar com uma ação também, não, caí na depressão. E foi mais 6 meses deprimida, toda chorosa, porque eu sou muito sensível.
sabe? Então eu não faço para os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então quando aprontam assim para mim uma mentira muito dolorosa, me derruba, me derruba. Eu acredito muito na capoeira, eu acredito muito no novo ciclo de energia positiva que nós estamos vivendo nessa nova era. E umas atitudes covardes como esta me deixa doente. Quando eu, na minha primeira gestão de federação de capoeira como presidente, tinha uma federação concorrente que me desafiou para um duelo de conhecimento, né? Para ver quem sabia mais de gestão administrativa. Olha que infantilidade. E só que esse desafio, na realidade, eles estavam armando uma situação numa favela, um lugar barra pesada, para poder acabar com a mestra cigana, tá? E eu, como não corro do pau, aceitei o desafio. Só que aí o passarinho azul veio e me contou qual era a real faceta que estavam armando por trás dessa proposta, desse duelo. Eu fui. Só que eles não esperavam que eu fosse chegar lá, nesse local, com 2 viaturas acompanhando o meu carro, dando segurança. Eu entrei, 2 PMs me acompanhando, um de cada lado, os outros ficaram na viatura, na porta do local. Fui lá, sentei na mesa dos presidentes das federações e os 2 policiais ficaram me dando guarita. E aquilo foi uma surpresa para eles. Aí começaram a perguntar isso, aquilo outro, só idiotice. É muito difícil conversar com certos tipos de pessoas limitadas. Daí chegou o mestre que ia pôr fim na mestra cigana, chegou armado. Só que o pessoal que já sabia da história, quando viu que ele chegou, correram lá na portaria e não deixaram ele entrar. Porque, claro, ele é armado, polícia ali, ia dar a dura nele, ele ia se dar mal. Então aí eu vi quem é que estava armando tudo, eu vi quem é que estava querendo dar cabo em mim, essa coisa toda. Então eu me livrei de morrer nesse dia, porque o passarinho azul me contou com antecedência o que estava para acontecer. Uma outra vez, o mestre também armou de me levar para o alto da favela, e eu, sem saber de nada, eu estava saindo da federação, ele passou: "Oi, mestra, quer carona? Vai para onde? Vai para a rodoviária, eu te levo lá." E eu ingenuamente entrei no carro dele, tá? E ele: "Vamos tomar um suco. Vamos tomar um suco antes de você pegar o ônibus." E me levou para o alto desta favela. Quando eu percebi o que estava acontecendo, quando eu percebi que dali eu não ia sair mais, eu tive que usar de malícia, a malícia que a mulher tem, para... não precisa nem falar nada, não é? Para enganar o trouxa. E ele acreditou em tudo que eu falei, caiu na minha lábia e desceu comigo, achando que ia se dar bem, E só o que eu queria era me livrar desse local de alto risco. Nunca vou me esquecer disso. Se ele estiver ouvindo esse vídeo, ele vai morder a língua, né? Quando eu me formei com o mestre Canjiquinha, e vi aqui fora a capoeira, como é que era, parecia vikings, né? Duelo de vikings. Então eu me sentia muito constrangida, muito acuada, não é? E encarar qualquer roda. Eu não ia. Então eu achei que a minha capoeira estava fraca. Então eu voltei a retreinar. Participei de vários grupos de capoeira,
tentando retrenar, mas não era aquilo que eu queria, e em outro não era aquilo que eu queria, e em outro não era aquilo que eu queria. Mas claro que a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, não é? E com isso eu conheci a Federação Paulista de Capoeira, onde eu aprendi todo o conhecimento que eu tenho de gestão, não é? De federação, aprendi lá e aproveitei para fazer uma banca examinadora de mestre. Achei bem legal passar assim por um exame, não é? E fiz a banca, mais uns 200 mestres fazendo a banca naquele dia, foi bem legal. E no dia da festa, foi uma festa lindíssima na Boate Sucata, e que nós recebemos o certificado oficial, né, da Federação Paulista de Capoeira, junto com o lacre da CBP, porque os diplomas da federação iam para a CBP, que no caso era a Confederação Brasileira de Pugilismo, e depois aí a CBP registrava e mandava para a gente um lacre. Não existia ainda as confederações de lutas, então a CBP englobava todas as artes marciais. Então, até então, eu não estava sabendo que eu seria a única mulher registrada neste livro da CBP. Isto provocou muito ciúme em muitos mestres do Rio de Janeiro, que têm as suas esposas, que mais tarde foram mestras também. A primeira mestra do Rio de Janeiro, ela se formou em 1986. Foi mais ou menos na época em que eu me registrei na CBP. E depois disso, cada arte marcial fez a sua confederação e acabou-se a CBP. Bom, são muitos os causos. Muitos, muitos, muitos. Eu ficaria realmente o dia inteiro contando, mas para encerrar, eu gostaria só de dizer, para vocês saberem que o preconceito continua até hoje. Eu dou aula para 700 alunos por semana em 5 escolas, tá? Essas escolas têm diversos projetos. Só que, para desfilar nas datas cívicas, nós nunca conseguimos levar o pelotão da capoeira para desfilar, sabe? Nunca se interessaram. Ah, vamos fazer o evento na escola. Tem o evento de balé, tem o evento do judô, tem campeonato de judô, mas sempre da capoeira eles travam. Precisa falar mais alguma coisa? Eu acho que não, né, gente? Olha, acho que já passou meu tempo, falei mais do que devia e quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer só mais uma coisa. Eu sou a mestra doidona mais careta que existe no Brasil, tá? Eu nunca na minha vida bebi, nunca fumei, nunca usei droga nenhuma, tá? E sou doida por natureza. Eu só tenho a agradecer a atenção de todos vocês e qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode deixar aí no rodapé do site, da página do IFAM, que eu estarei acompanhando e respondendo a tudo que estiver dentro do meu alcance. Gratidão e que corra muito bom, muito bem, muito na paz, no equilíbrio, com energias positivas, tá? O meu axé salve.